Fala palmeirense, bem-vindo de volta ao canal Diego Iwato Marada. Se você não está inscrito ainda, eu vou pedir para você deixar o seu like, para você se inscrever, ativar o sininho, toda aquela conversa que todo youtuber ou aspirante youtuber faz para tentar engajar vocês. A gente já está em 8.500 e alguma coisa de inscritos, chegando a 8.600, uma média legal na última semana de quase 100 seguidores por dia. Foi muito bacana, 100 inscritos por dia, né? Foi muito bacana, foi o dia que o Palmeiras voltou a jogar no cenário do calendário brasileiro e foi nada atraente essa volta. Então é legal que vocês ficaram aqui mesmo assim para a gente poder discutir o que está acontecendo. Mas a proposta do vídeo de hoje não é falar sobre algo que está acontecendo no campo, é um reflexo de algo que está acontecendo no campo, mas é algo sobre algo que está acontecendo fora do campo, na política do Palmeiras, que obviamente reflete. Ainda mais quando a gente está falando da Leila Pereira, que é uma presidente, como a maioria dos presidentes do Palmeiras, eu diria que quase todos, tem no futebol o seu grande campo de atuação. Né? Circulou nessa semana, eu vi o Fred Júnior falar inicialmente, depois eu vi que o Alex Miller falou também, o Danilo Lavieri falou sobre isso também, enfim, muitos colegas setoristas tiveram essa informação, também assim que soube, eu vi a primeira vez, fui conversar. Existe de fato uma movimentação de alguns conselheiros da situação para mudar o estatuto do clube de maneira a permitir que a Leila Pereira tenha um terceiro mandato consecutivo. Isso não é permitido pelo estatuto atualmente, mas existe esse estudo. A ESPN, que eu vi fazer uma reportagem sobre o tema, foi procurar uma resposta da Leila e a resposta que veio por meio da sua assessoria de comunicação foi de que ela se sente muito lisonjeada, que isso seria a mostra de que o projeto dela está sendo bem tocado. Bom, isso leva a gente a uma reflexão, é evidente, né? Vamos ler a questão pelo que está sendo colocado e pelo que de fato está acontecendo. É óbvio que a Leila já sabia dessa movimentação, é óbvio que ela está de acordo com isso, e enfim, e é óbvio que isso iria acontecer, tá? Assim, eu não sei se tem algum palmeirense ou algum setorista pego de surpresa com essa movimentação, a mim não surpreende. Eu tinha certeza absoluta que o movimento desse tamanho viria a favor da Leila para aumentar a permanência dela, porque a Leila ela entrou na política do clube por meio de um decreto presidencial, né, de uma ordem emitida pela presidência, pelo Mustafa Contursi. Ela já era casada com o José Roberto Lamarck, ele sócio, se não me engano, sócio remido do clube já. E ela é esposa dele desde 97, portanto, na visão do Mustafa, que foi quem canetou isso, ela era associada a tempo suficiente para se candidatar a conselheira. Tudo foi pensado para que ela sucedesse o Gagliotti. A partir do momento em que houve a ruptura do Gagliotti com a turma do Paulo Nobre, tudo foi pensado para que fosse assim. Na época ela era aliada do Mustafa Contursi, ex-presidente, que ficou por 12 anos no poder por meio de seguidas alterações do estatuto, né, que não permitia a reeleição. Ele ficou 12 anos, foram 6 mandatos, né, que na época o mandato era de 2 anos. Depois a Leila ela é beneficiada por uma mudança no mandato do Gagliotti, que passa de 2 para 3 anos, e isso daria tempo suficiente para ela de conselheira para se candidatar a presidente, como de fato ela fez, e se elegeu, né, de 21 para 22 ela é eleita, né, 22 para 23, mas enfim, ela conseguiu na sua primeira eleição, ela não tinha o tempo hábil quando ela foi eleita. Bom, isso nos traz para a Leila eleita, um primeiro mandato de muito aprendizado, mas de conquista de título, né? E esse segundo mandato que agora, com a ruptura definitiva da Crefisa e a entrada da Sporting Bet e de outros patrocinadores. Qual que é o momento hoje? Tá? Como é que a Leila se colocou no poder e se perpetuou no poder? A Leila ela tem uma base aliada muito forte, são pessoas que andam ao lado dela, que por conta disso muitas fazem parte da administração dela, em cargos de conselho, em cargos de diretoria, né, em cargos enfim, de coordenação, enfim, muitas pessoas participam, muitos conselheiros participam da vida política do clube por meio da proximidade por meio de fazer parte da base aliada da Leila. Isso acontece bastante no Palmeiras, não foi ele quem inventou isso, aliás, isso existe em qualquer relação política, administrativa, né? Isso é normal acontecer. Mas a verdade é que a Leila hoje tem um rebanho muito grande no conselho do Palmeiras, né?
Hoje não são mais os conselheiros que elegem o presidente, mas são os conselheiros que continuam mandando na vida política do clube, aprovando orçamento, esse tipo de... e mudando o estatuto. E existe, de fato, essa movimentação, né? Isso tem deixado alguns aliados da Leila muito contentes. A União Verde Branca do Vladimir Pescarmona é uma das correntes que está próxima desse núcleo de, de articulação. Lembrando sempre que a UVB perdeu um poder, né? Ela tinha o Tasso como um dos vice-presidentes, Tarso Gouveia como um dos vice-presidentes, e não é mais, né? Então a UVB não tem um representante ali na administração hoje no conselho, né? Na vice-presidência, um dos VPs era o Tarso. Mas tem ainda proximidade com ela, tem diálogo com ela, tem interlocução com ela, e isso é um desejo. E outra corrente também que se manifesta a favor é a Sociedade dos Eternos Palestrinos. É um grupo de palmeirenses endinheirados, sempre bem intencionados, até onde a gente sabe, no sentido de financiar. Na época eu falava deles oferecerem fundos para o Palmeiras custear algumas questões, acho que nem chegou a tanto, mas estavam ali em uma espécie de... Hoje são tipo uma espécie de corrente política, né? Não tem mais por que eles colocarem dinheiro no clube, não é mais esse o ponto. Mas houve um momento em que teve ali uma participação deles nesse tipo de ajuda também. E, obviamente, a oposição é contrária a isso. O Savério, que foi candidato à presidência, já se manifestou contra isso, e outras correntes políticas, inclusive pessoas ligadas ao VB, com quem eu já conversei. Não é todo mundo, mesmo dentro das correntes, que é favorável a essa manobra de mudança do estatuto. Seria, de fato, uma manobra importante que poderia impactar a vida do Palmeiras para sempre, né? Não seria só para esse mandato, não seria só para Leila, mas para os próximos presidentes, sejam quais forem, poderiam ser também, né? A Leila inaugurou uma nova vertente política, né? A gente sempre teve um mustafismo muito forte, pessoas ligadas ao Mustafa, né? E o Della Mônica foi para o poder como um mustafista, assim como o Arnaldo Tironi, e a oposição, de modo geral, que já teve o Serafim Delgrande, que teve o Gilberto Tippul e outros caciques do passado, né? E o presidente, o professor Luiz Gonzaga Beluso, né, que ele tentou fazer um governo meio de coalizão, juntando os dois lados em prol do Palmeiras, mas tanto que o Palaia era um dos vices dele, o Palaia é um notório mustafista, né? E foi, inclusive, o Palaia chegou à presidência do Palmeiras por conta de uma renúncia do Beluso, né? Ele era o segundo vice-presidente. E, enfim, a política do Palmeiras sempre foi efervescente, sempre foi interessante para quem acompanha, né? O palmeirense médio, não precisa ser o palmeirense sócio do clube, o palmeirense médio sempre acompanhou muito de perto as questões políticas por entender que... Por entender não, por notar, né, que tudo que acontece às portas fechadas nos gabinetes e nas reuniões de conselho reflete-se no campo, né? Vamos lembrar que a Leila Pereira, ela quer, até antes do Mundial de Clubes, da Copa do Mundo, a ideia dela era renovar com a Abel até 2027. Essas negociações, conforme eu coloquei no vídeo que circulou na sexta-feira, elas deram uma estacionada, e elas podem, não estão descartadas, a proposta está na mesa, mas já existe até uma ideia de que, de repente, renovar por um ano pode ser mais interessante que renovar por 2, é uma possibilidade também, né? Conversei com pessoas do lado do Abel também, que, enfim, vamos deixar essa questão de renovação mais para o final do ano, não é hora de falar disso, enfim. Tem uma série de outras questões aí se interpondo, mas o ponto é esse, a política do Palmeiras, ela reflete totalmente, está no campo, né? Um outro presidente pode romper com Anderson Barros, procurar uma ruptura, um outro tipo de administração, ou instalo, agir de outro modo. A gente não sabe o João Paulo Sampaio, se ele fica com uma nova administração, como é que funciona, enfim, tem uma série de questões a serem levadas em conta, né? A manutenção da Leila é a manutenção desse status quo aí, de um clube superavitário, mas que no momento patina esportivamente, né? Não tá longe do seu auge esportivo. É um ano complicado, é um ano de decisão. Eu particularmente sou contra qualquer mudança de estatuto para beneficiar quem está no poder. Eu acho que pode-se estudar uma mudança de estatuto a partir do próximo presidente. Quando a reeleição foi aprovada no Brasil,
a base governista tinha todo interesse, né, em que o governo do Fernando Henrique Cardoso fosse beneficiado pela medida da reeleição. E assim foi. Foi durante o primeiro mandato dele, articulou-se a reeleição e ele já se beneficiou. Isso foi dado como algo muito antiético, né, da parte deles na época, enfim. Sem juízo de valor quanto ao governo dele ter sido bom ou mal. A questão não é essa, a questão é a manobra. Assim como é o caso da Leila. É uma administração que tem bons e maus atributos, mas que o ponto não é esse quando a gente fala de reeleição. Nesse caso, a gente está falando de mudar o mecanismo com o jogo, a regra mudando com o jogo correndo. E aí eu acho que tem questões de implicação éticas aqui que me incomodam, né? Mais um claro conflito de interesse. Mas a gente vai discutindo isso mais a fundo com os próximos vídeos, com o desenrolar da história. E aqui eu quis trazer para vocês um panorama dessa questão política. Se vocês tiverem dúvidas, perguntem aqui embaixo, eu vou tentar responder todas assim que possível. E até o dia 21 de agosto, volta das oitavas da Copa da Libertadores contra o Universitário do Peru no Allianz Parque. A gente está com 10 mil inscritos. Pelo menos essa é a nossa meta. Estamos chegando em 8.600 praticamente. E vamos chegar nesses 10 mil até lá. Valeu? E é isso aí. Se inscreva, deixe seu like, comente, ative o sininho e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.